meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em nome de Jesus e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Assuntos Bíblicos e se sintam à vontade para ouvir e aprender sempre mais sobre as coisas de Deus. E o assunto de hoje é conhecendo o livro de Gênesis. Então, vamos lá para o vídeo. Vou começar o conhecimento sobre o livro de Gênesis pelo título, depois autoria, data, pano de fundo e tema. E o conhecimento que eu estou tendo sobre o livro de Gênesis é através da minha Bíblia de estudo, tá certo? O título Gênesis, que quer dizer no princípio, é o primeiro livro do Pentateuco ou Torá, denominação para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O título Gênesis foi usado pela primeira vez na LXX, tradução grega do Antigo Testamento. Essa LXX quer dizer a numeração 70. A autoria. Apesar de Gênesis não ter uma declaração de autoria explícita, a sua inclusão no Pentateuco sugere a autoria de Moisés. Outros livros, Êxodo, Números e Deuteronômio, são atribuídos a Moisés. Uma referência bíblica é Êxodo, capítulo 17, versículo 14, Êxodo, capítulo 24, versículo 4 e 8, Êxodo, capítulo 34, versículo 27, Números, capítulo 33, versículo 1 e 2 e Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 e 22. O restante do Antigo Testamento se refere ao Pentateuco no coletivo como o livro da lei de Moisés. Referência bíblica, livro de Josué, capítulo 8, versículo 31, 2 Reis, capítulo 14, versículo 6, Neemias, capítulo 13, versículo 1. O Novo Testamento confirma sua autoria. Referência bíblica, livro de Mateus, capítulo 19, versículo 8, Lucas, capítulo 24, versículo 27, João, capítulo 5, versículo 45 e 47, Atos, capítulo 3, versículo 22, Romanos, capítulo 10, versículo 5 e Apocalipse, capítulo 15 e versículo 3. A familiaridade do escritor de Gênesis com a geografia do Egito, referência bíblica, Gênesis, capítulo 45, versículo 10, Gênesis 47, versículo 11. Atesta que o autor conhecia bem a cultura egípcia como Moisés conhecia, que fora educado na casa de Faraó. Alguns pequenos trechos de Gênesis, tal como a lista de reis do período da monarquia israelita, podem ter sido acrescentados durante o período da divisão dos reinos. Gênesis, capítulo 36, referência. Do mesmo modo, algumas cidades são frequentemente chamadas por nomes usados durante o período da monarquia, em vez daqueles usados no período patriarcal. Essas adições dos escribas podem ter sido feitas durante o processo de cópia dos manuscritos e não afetam a mensagem do livro, mas melhoram a compreensão de Gênesis para os leitores contemporâneos. A data. O livro conta a história da humanidade desde a sua criação até a morte de José.
É impossível datar os acontecimentos relacionados à criação, ao dilúvio e ao repovoamento da terra. Mas o restante do livro trata da era patriarcal, que é, em linhas gerais, a mesma da Idade do Bronze Médio, entre os anos 1950 a 1550 a.C. Os costumes encontrados em Gênesis traçam paralelos evidentes com as leis e costumes registrados em outros documentos do segundo milênio, mais notadamente aqueles encontrados em tábuas descobertas na cidade Hurrita de Nuzi, ao nordeste da Mesopotâmia. O Pentateuco, em sua totalidade, foi escrito entre o Êxodo e a morte de Moisés. Referência bíblica, Deuteronômio, capítulo 34. O Êxodo tem datas variadas, sendo no ano de 1445 a.C. a mais antiga. Tendo por base esta data, a morte de Moisés teria ocorrido em torno de 1400 a.C. Gênesis foi então escrito no final do século XV a.C., alguns séculos após os patriarcas cujas vidas estão nele descritas. O pano de fundo. Contexto. O contexto tem uma extensão ampla, vista que o livro começa com a criação e termina com um pequeno, mais crescente número de descendentes de Jacó, posteriormente chamado de Israel, que se estabeleceu na privilegiada terra do deltã do Nilo, no Egito. Em meio a isso, o foco da ação se encontra em todo o crescente fértil vindo do dilúvio universal que terminou nas montanhas de Ararat, e a Torre de Babel na terra de Siná, até as viagens de Abraão pelas terras de Canaã. Propósito. Gênesis responde à pergunta: quem somos e de onde viemos? Deus, como único Criador, se apresenta a um povo que está prestes a entrar em uma terra repleta de falsos ídolos. Ele confirmou sua escolha e soberana preservação dessa nação que enfrentaria dificuldades na nova terra. E ainda mais importante, Gênesis revela que Israel foi separado por Deus desde o início da criação. Esse conhecimento motiva Israel a permanecer livre da idolatria e o paganismo que cercava a nação. Características literárias. Gênesis é um livro cuidadosamente construído. Sua estrutura literária reforça sua mensagem explícita. A primeira parte, a história da criação, referência bíblica Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 2, versículo 3. É dividida em 2 segmentos de 3 dias cada. As ações criadoras do primeiro e do quarto dia formam um paralelo, visto que no primeiro dia Deus criou a luz e as trevas, enquanto no quarto dia criou o sol e a lua para governar os períodos de luz e escuridão. No segundo dia, o firmamento dividiu as águas. No quinto dia, os habitantes do céu e das águas foram criados. No terceiro dia, a terra firme
e a vegetação surgiram. No sexto dia, os habitantes da terra foram criados para se alimentar da vegetação. A estrutura enfatiza o plano de Deus e seu controle sobre todos os aspectos da criação. Após a introdução, o livro é dividido por uma frase que se repete. São estas as gerações. Cada ocorrência dessa frase marca um novo estágio de desenvolvimento do povo escolhido de Deus. A história da humanidade é apresentada como um todo. Referência bíblica: Gênesis, capítulo 2, versículo 4 e Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Após o julgamento da humanidade, a frase aparece repetidamente como um lembrete de que Deus escolheu um homem de cada família. Por exemplo, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó, para preservar e levar adiante a linhagem divina. Também fica clara a parceria que os patriarcas usufruíram com suas esposas, Abraão e Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Raquel, como parte dos planos de Deus. A transmissão das promessas da aliança de Deus de uma geração a outra é enfatizada pela própria estrutura das histórias. Abraão, Isaque e Jacó viajaram ao Egito e enfrentariam provações seguidas de renovações da aliança. Sara, Rebeca e Raquel enfrentaram a esterilidade, mas experimentaram a graça de Deus ao darem à luz filhos que teriam importante papel no desenvolvimento da nação. O tema principal de Gênesis é a ação de Deus na formação da nação e sua providencial proteção de um povo especial para ele. Os métodos usados por Deus para chamar e formar essa nação são os temas secundários do livro. Deus aparece primeiramente como soberano criador e governante. Seu poder sobre a história e ações de seu povo reaparece por todo o livro em sua proteção aos escolhidos. Deus usa continuamente a aliança para separar um homem do restante da humanidade. A primeira aliança é feita com Adão no jardim do Éden. Após a queda, Deus continua a fazer alianças com as gerações subsequentes, escolhendo um homem de cada família para levar a semente divina para a geração seguinte. São feitas alianças com Noé, referência bíblica, Gênesis, capítulo 9, versículo 9, Abraão, referência bíblica, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3, Isaque, referência bíblica, Gênesis, capítulo 26, 2 e 5, e Jacó, referência bíblica, Gênesis, capítulo 28, versículo 13 e 15. A história do desenvolvimento do povo escolhido é a história da redenção. O descendente da mulher, a linhagem divina daqueles fiéis ao Senhor, no final esmagaria a descendência da serpente, o iníquo que vive em rebeldia contra Deus. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. Essa profecia foi, no final, cumprida na vinda de Cristo, uma vez que Israel foi a nação escolhida por Deus e da qual viria o Messias. A história de Israel revela a ação redentora de Deus na história da humanidade. Um dos temas aqui de Gênesis é a luta da serpente e sua descendência
para destruir a família escolhida. Pecado, fome, guerras e ameaça de assimilação da cultura cananeia pela nação inteira conspiraram para impedir o cumprimento das promessas da aliança de Deus. Essas ameaças são continuamente desviadas pelo poder soberano e protetor de Deus. Quero dizer aqui para vocês que eu falo as referências bíblicas é para que vocês, se caso vocês quiserem, vocês irem lá e lerem, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, conhecendo o livro de Gênesis. Espero que tenham gostado e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E um grande abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo.